Bem, então, Ana, você está atrapalhando. Por favor, se mude para o galpão. Leia continuou rindo. Ela apontou para um pequeno galpão em nosso quintal e disse que iria transformá-lo no meu quarto. A mãe de Leia, Molly, não reprimiu Leia pelo comentário, e sim se juntou a ela e riu de mim. Isso foi o limite da minha paciência. Não apenas Leia, mas Molly também havia entrado na casa de outra pessoa sem permissão. E ao invés de dizer olá, se juntou a Leia para tentar se livrar de mim, a dona de casa. Eu estava irritada com o comportamento delas nesse ponto, e todas as minhas boas intenções foram ignoradas. Eu decidi que não tinha que suportar mais nada daquilo, então liguei imediatamente para os carregadores. Bem, então acho que vou me mudar. As duas pensaram que eu estava brincando e riram. Eu não me importei com elas e saí depressa colocando algo em minha bolsa para preparar a minha vingança. Meu nome é Ana e farei 72 anos este ano. Meu filho se casou e saiu de casa e meu marido e eu nos divorciamos naquela época. Por essa razão, eu estava vivendo uma vida tranquila, sozinha nessa casa onde morei com minha família e que recebi como parte da divisão de bens. Um dia, enquanto vivia humildemente, recebi uma ligação do meu filho Fred. Era um pedido da minha nora Leia, que queria fazer um parto domiciliar na minha casa. Por favor, mãe, estou ocupado com o trabalho e sei que será difícil com a Leia sozinha. Não me importo, mas você tem certeza de que quer fazer isso? A casa dos pais da Leia não seria melhor? A Leia disse que quer ficar na casa dos meus pais. Eu fui um pouco manipulada, mas como não havia nenhum problema particular para mim, decidi fazer o que meu filho pediu. No entanto, minha falha em não pensar profundamente sobre por que a Leia escolheu minha casa ao invés da casa dos pais dela me levou a uma grande confusão em seguida. Já faz tanto tempo, Ana, e estou ansiosa para morar com você a partir de agora. Também é um prazer para mim, fique à vontade. Leia, que trouxe uma bagagem grande, vai ficar no quarto que era do meu filho. No início, pensei que estava sendo considerada por Leia porque ela havia acabado de se mudar para um novo lugar e isso devia ser ruim para ela. No entanto, Leia logo revelou sua verdadeira natureza e começou a me perturbar de várias maneiras, sem levar em conta minha consideração. Eu fiz legumes refogados para o almoço. Você quer que eu coma uma comida tão ruim assim? Mulheres grávidas precisam de uma variedade de nutrientes, você não acha? Mas mesmo assim, pensei que você me deixaria comer algo um pouco melhor. Leia não gostava do que eu estava fazendo de qualquer maneira, e desde o primeiro dia em que se mudou, ela era mesquinha com várias coisas. Ela não gosta das comidas que eu faço. Ela frequentemente reclamava do barulho que eu fazia enquanto limpava a casa. Eu aguentei pensando que eram os hormônios da gravidez ou algo assim, mas ela me disse para não sair do meu quarto porque estava incomodada com meus passos. Eu fiquei realmente perturbada. Além disso, houve momentos em que pensei que ela tinha saído para dar uma volta porque estava muito estressada nessa casa. Mas ela voltou com uma lata de cerveja na mão. Mesmo quando eu alertei repetidamente que mulheres grávidas não devem beber álcool, às vezes ela me culpava pelo estresse que estava sentindo. Você é muito bom em causar estresse nas outras pessoas, não é? Eu só fiz o necessário e nem sequer falei com você. Lá vai você, dando desculpas para dizer que a culpa não é sua. Se você está tão estressado assim, não é bom para o seu bebê. Por que você não se muda para a casa dos seus pais? Leia frequentemente me acusava sarcasticamente. Quando perguntei a ela se eu tinha feito algo para ofendê-la, ela disse que não gostava do fato de eu não fazer o que ela me pedia. Embora eu fosse responsável por preparar as refeições e pelas tarefas domésticas, Leia parecia pensar que eu deveria tratá-la com mais consideração. É claro que eu não tinha o direito de ser tão egoísta. Isso parecia frustrar muito a Leia, e suas intimidações se intensificaram. Sinto pena do meu filho, se a avó dele for uma fonte tão grande de estresse. Finalmente descobri a razão pela qual a Leia queria ter um bebê em casa. Ei, Fred, eu quero falar com você sobre a Leia. Espero que vocês estejam se dando bem. Meu filho estava tão ocupado com o trabalho que só conseguia arranjar tempo para vir à nossa casa nos finais de semana para nos ver. Então eu estava esperando que ele pudesse passar essa curta estadia com a Leia em um ambiente descontraído. Mas eu não suportava mais a atitude de Leia, que estava piorando cada vez mais. Então um dia eu pedi conselho ao Fred. No entanto, a resposta de Fred foi bastante fria, como se ele tivesse levado a mal a minha história sobre Leia. Leia está grávida, então deixe ela ter as coisas do jeito dela um pouco. Você acha que é gentil servir algo a uma mulher grávida? Eu não disse isso, apenas faço o prato preferido dela de vez em quando, ou algo assim. Será que Leia pediu para Fred me dizer essas coisas insensíveis? Mas minha gentileza foi pisoteada tantas vezes. Fui desrespeitada quando ela dizia que era ruim uma refeição pensada na saúde e equilíbrio nutricional da Leia.
Fred não me ouvia, mesmo quando eu disse a ele que não poderia fazer isso se ela não se comprometesse comigo. De qualquer forma, Leia está grávida, então não a estresse. Fred, por favor, ouça um pouco o que eu tenho a dizer. O que é sobre a Leia que você não gosta tanto assim? Você se tornou uma sogra ruim? Para Fred, a atitude de Leia deve ser devido aos hormônios da gravidez ou algo assim. Na verdade, Leia ficava quieta apenas quando Fred estava por perto. Mas não tinha como eu me dar bem com a Leia, já que ela me desprezava com clara malícia e tentava me intimidar de todas as formas possíveis. Eu estava enojada com a atitude de Fred de não ouvir o que eu tinha a dizer, e ao invés disso, apenas seguir trabalhando e colocando a responsabilidade de Leia em mim. Aproveitando o fato de que Fred raramente estava em casa por causa do trabalho, Leia começou a se esforçar para se aproveitar da boa vontade das pessoas. Tem algumas coisas do bebê que eu quero comprar, Ana. Sério? É uma marca famosa, um pouco cara. E se você quiser, poderia comprá-la para mim como presente. O que Leia me mostrou foram carrinhos de bebê e berços que custavam centenas de reais. Eu relutei em comprar esses itens para mim mesma, mas decidi aceitar a oferta e presentear o bebê. Me ofereci para comprá-los depois do nascimento do meu neto, mas ela insistiu que queria tê-los o mais rápido possível, então decidi encomendá-los online como ela havia solicitado. No entanto, foi um erro aceitar a ideia dela. Aparentemente, Leia tinha se dado ao trabalho de lidar com a entrega ela mesma, mas ela entrou em contato com o entregador e enviou para outro local. Ah, você enviou para a sua casa? Se você tivesse me dito, eu teria enviado para lá desde o início. Não, não é isso. Leia sorriu e mostrou a tela do seu celular. No começo eu não entendi, mas Leia disse que tinha vendido os itens de bebê que eu tinha comprado para outra pessoa online. Por que você faria isso? Não era o que você queria? Porque não era o que eu disse que queria, e da próxima vez não é, Rihanna, é para o seu neto. Leia sorria feliz enquanto respondia. Ela nem sequer olhou o conteúdo da caixa que havia recebido para dizer que era diferente do que ela queria. Ela também sorria ironicamente enquanto dizia: Eu vendi por um preço alto e me pergunto o que vou comprar com esse dinheiro. Leia fez um esforço excepcional para me dizer que me fez comprar o item apenas para me chatear, quando eu poderia ter devolvido se fosse o item errado. A evidente maldade da situação finalmente atingiu o limite da minha paciência. Aquela paciência finalmente explodiu cerca de um mês depois que ela chegou à minha casa. Oi, sou eu. Você veio nos visitar assim, de repente? Tínhamos acabado de almoçar e eu estava relaxando na sala quando de repente o interfone tocou. Eu verifiquei a câmera para ver quem estava lá a essa hora e lá estava ela, a mãe de Leia, Molly. Oh, Leia, você sabe, me pediu para vir porque ela estava preocupada com o parto. Ah, sério? Desculpe, a Leia não me disse que você viria nos visitar. Claro, ela não contaria. Molly riu com um sorriso malicioso e acenou para Leia, que apareceu no fundo da sala com um sorriso no rosto. Então, antes que eu pudesse entender por que Molly tinha chegado de repente, Leia disse algo ultrajante para mim. Bem, como a Ana está me atrapalhando, por favor, monte-se para o galpão. Hã? Leia riu e disse que transformaria o pequeno galpão do nosso quintal em meu quarto. Molly não condenou o comentário de Leia, apenas riu de mim junto com ela. Eu não quero alguém que seja cruel perto da minha filha em um momento tão importante. Por que você não cuida dela na sua casa, então? Viu? Você ouviu isso? Ana é exatamente o tipo de pessoa que diria algo assim. Eu não sei como a Leia conseguiu convencer Molly, mas Molly entrou apressadamente na casa olhando para mim com olhos de pena. Eu reclamei que ela estava invadindo a minha casa, mas as duas ignoraram minhas palavras e foram para a sala de estar rindo e conversando. Eu sabia que estava no meu limite de paciência ao ver a atitude delas. Não apenas Leia, mas também Molly, que havia acabado de se mudar para a casa de um estranho sem permissão. Tentava me expulsar da minha própria casa. Decidi que não preciso ter paciência com pessoas que não fazem nem questão de me ouvir. Então eu liguei imediatamente para uma empresa de mudanças. Bem, estou me mudando, então... As duas pareciam achar que eu estava brincando e riram. Mas isso durou pouco. Quando elas viram o caminhão da empresa de mudanças que eu chamei, mudaram de expressão e começaram a tentar me impedir. Ei, Ana, que diabos você está pensando? Você disse que eu estou atrapalhando. Para onde você pensa que está indo? Por favor, reflita sobre o seu comportamento antes de dizer isso. Vários trabalhadores rapidamente empacotaram e levaram os itens da casa para o caminhão, um após o outro. A televisão e o sofá da sala de estar que a Leia vinha usando como seus próprios móveis, eletrodomésticos e tudo mais foram carregados bem na nossa frente.
Ao ver a casa sendo esvaziada, as duas não puderam fazer nada além de ficarem observando chocadas. Se eles levarem todos os móveis, nós também não vamos conseguir viver aqui. Ouvi dizer que eu sou uma sogra ruim, então não me importo. É assim que você trata uma mulher grávida? Eu não acho que o seu tratamento comigo fosse humano também. Bem, então você está por sua conta. Com isso, fui para o hotel deixando Leia e Molly reclamando para trás. Pedi ao depósito para cuidar das minhas coisas que eu tinha tirado da casa de repente e decidi relaxar um pouco. Durante um tempo, o histórico do meu celular estava cheio de chamadas da Leia, mas eu as ignorei e aproveitei meu tempo livre. Depois de um dia inteiro de relaxamento após o almoço, finalmente atendi uma chamada de Fred que aparentemente tinha terminado o trabalho. Ei, mãe, o que você está pensando? Ai meu Deus, não lembro de ter feito algo que pudesse fazer você gritar comigo assim no telefone. Afinal, Fred ouviu apenas o lado da história da Leia. Eu contei ao Fred que a mãe da Leia tinha aparecido de repente em nossa casa e que elas tinham tentado me expulsar para o galpão do quintal. Mas Fred se recusou a me ouvir, dizendo que a minha história era uma invenção mal intencionada. A Leia me disse que você tinha sido tão ruim com ela por tanto tempo que ela teve que recorrer à própria mãe para pedir ajuda. Bem, então talvez Leia devesse ter voltado para a casa dos pais dela. Por que ela trouxe a mãe dela para minha casa? Você deve ter feito algo para impedir que a Leia saísse de casa. Fred, que estava sempre fazendo suposições sem nenhuma prova, me deixou com dor de cabeça. Interrompendo Fred, que estava me dando um sermão por não saber o motivo de eu ter mandado a esposa dele embora, eu disse a ele enquanto olhava para algo que eu tinha preparado algum tempo antes. Se você está indo tão longe com essa situação, tenho certeza de que você tem provas também. De que provas você está falando? Como você pode falar tão mal da sua mãe sem não ter sequer uma única prova? A palavra da Leia é suficiente para mim. Eu não vou permitir que uma acusação assim me expulse para o galpão. Você está brincando? Eu gritei com Fred e disse para ele ir para a nossa casa no próximo fim de semana. Decidi retomar no domingo seguinte para fazê-lo pagar por me transformar em uma vilã só para benefício deles. Ah, você voltou para refletir sobre a situação? Me dirigi à minha casa abandonada e fui recebida por Leia, que parecia dona do lugar. Fiquei curiosa sobre como ela estava passando o tempo em nossa casa, que estava sem nenhum móvel, mas parecia que Fred tinha trazido roupas de camas e algumas outras coisas de carro. Se você trouxer de volta os móveis e eletrodomésticos agora, posso te perdoar. Por que eu devolveria? Eles se pertencem a mim. Eu liguei para o Fred e a Molly e mostrei a eles algo que eu tinha tirado da nossa casa. Era uma câmera de vídeo, que tinha filmado secretamente a atitude diária de Leia. O que é isso? Como você pode ver, é uma câmera de vídeo, e ela capturou todo o seu comportamento. Eu disse e apertei o play. A voz da Leia ecoou alto na sala de estar, e os três ficaram pálidos, como se o sangue tivesse sido drenado de suas veias. Ana, você vai dar essa comida ruim de novo para uma mulher grávida? Desculpe, é uma refeição nutritiva, não é como aquela fritura que você sempre compra na loja de conveniência. Ainda assim, eu gostaria que você me alimentasse com algo melhor. No começo, a conversa estava cheia do egoísmo da Leia. No entanto, tanto Fred quanto Molly estavam olhando para a tela como se estivessem assistindo a atitude da Leia se deteriorar. Fred está sempre trabalhando, mas será possível que ele seja um filho inútil que não consegue de fato trabalhar? Como você pode dizer isso do seu marido? Porque é verdade. Houve momentos em que ela estava tão obcecada com seus ataques a mim que até lançou um discurso contra o Fred. Havia também uma cena em que ela estava ao telefone na sala de estar falando sobre reclamações do Fred sem parar para que eu pudesse ouvir. Mas Fred parou o vídeo e confrontou Leia. Que diabos é isso? Eu pensei que você tinha dito que minha mãe estava implicando com você. Não, esse vídeo é falso. Como você pode dizer algo tão horrível? Os dois questionaram Leia e continuei a reproduzir o vídeo sabendo que Leia não poderia mais fugir. A cena em que estávamos conversando sobre as centenas de reais em produtos para bebê que fui obrigada a comprar. Chega, por que você estava filmando? Isso é uma invasão de privacidade. Leia, não foi isso que você me falou. Você disse que minha mãe pegou o dinheiro que te dei, mas com o que você realmente gastou? Eu não consigo acreditar que vim até aqui porque você queria que eu te protegesse da sua sogra ruim. E agora você está fazendo isso comigo. Eu disse que não é isso. Eu não fiz nada de errado. Eles se insultaram e condenaram um ao outro. Eu estava cansada dessa atitude de xingar a outra pessoa enquanto justificava que a culpa não era deles porque foram enganados. E levantei a voz o suficiente para ser ouvida por todos os três. Já chega! Que diabos, mãe?
Leia fez o que quis na minha casa e vocês dois me trataram mal sem nenhuma prova. Mas antes de se justificarem, vocês não têm nada a dizer para mim? Me desculpe, mãe. Ana, sinto muito por isso. Por que eu pediria desculpas? Se você diz que não fez nada de errado, talvez eu possa fazer várias pessoas assistirem a esse vídeo e julgarem você. Sinto muito. Eu me senti aliviada ao ver os três que finalmente entenderam a verdade, perceberam que estavam errados e ficaram completamente desconcertados. Alguns dias após a discussão, Leia saiu de nossa casa. Ouvi dizer que Leia acabou tendo o bebê na casa dos pais dela. Molly só tinha ouvido o lado da história da Leia e estava chateada por ter sido humilhada por causa da sua filha. Naturalmente, ela não poderia ser tratada como havia sido quando estava na minha casa, e ela se sentia desconfortável em sua própria casa. Fred também estava chateado por ter sido enganado pelas mentiras de Leia, e enquanto considerava o divórcio, estava se perguntando o que deveria fazer em relação à guarda da criança. Não era da minha conta, mas gritei com ele novamente quando me ligou porque queria me pedir um conselho. Acho que quero ficar com a guarda da criança. O que você acha? O que você vai fazer enquanto estiver tão ocupado trabalhando? Talvez eu possa pedir ajuda à minha mãe. Não é brincadeira, eu não vou fazer isso. Fred não achou que eu diria não e insistia dizendo que criança é meu neto querido. Eu abaixei a cabeça enquanto Fred continuava apresentando todo tipo de argumento egoísta. Sim, é um neto nascido de um filho que não ouve a mãe que tem e uma esposa que tentou desrespeitá-lo com mentiras. Não fale assim, a criança é inocente. Você me chamou de sogra má. Você deve estar preocupado com a avó da criança porque não sabe o que eu faria. Eu disse de uma maneira deliberadamente desagradável e ele pareceu perceber que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Então ele desistiu silenciosamente e desligou o telefone. É verdade que a criança que está por nascer é inocente, mas não tem obrigação de cuidar dela. Eu não queria me envolver novamente com Fred e Leia, então decidi recusar a oferta desde cedo, mas não me importo de enviar algo para comemorar o nascimento da criança. As centenas de reais dos itens para bebê que Leia pegou de mim foram devolvidas mais tarde por Molly. Com o dinheiro, decidi substituir o sofá que Leia tanto amava. Depois de ter retirado os móveis, limpei toda a casa e retornei para um lar limpo e arrumado, onde a vida agora é tão pacífica como antes.